simplicidade e humildade, não parece que tem assim o mesmo sentido, né? Parece que às vezes uma coisa dá uma misturada, uma coisa com a outra. Então, nós vamos primeiramente ver aqui a diferença entre essas duas palavras, porque semana passada nós falamos de humildade e essa nós vamos falar de simplicidade. Então eu peguei aqui o que significa a simplicidade. E o que está escrito aí no nosso slide? Simplicidade é aquilo que não é complicado, que é simples e natural. Esse substantivo também pode representar a qualidade de quem é franco, sincero, puro ou inocente. Quando se diz que algo é dotado de simplicidade, significa que é de fácil compreensão ou composto por pouca ou nenhuma complexidade, ou seja, é descomplicado. Então é alguma coisa simples e natural. Olha só, franco, sincero, puro, né? Nós já falamos da pureza aqui na nossa escola, é um dos nossos exercícios da alma, né? É inocente. Então a simplicidade é alguma coisa que não tem complicação, né? Como o irmão Malvino já começou a falar um pouco da simplicidade, os exemplos que Jesus trouxe para nós de simplicidade na sua vida. Agora, a humildade olha só como a humildade, ela está bem relacionada, a gente faz essa confusão do que é a simplicidade, do que é a humildade, porque a humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, né? Então, quem age com simplicidade, quem é uma pessoa simples, né, descomplicada, quem é uma pessoa pura, inocente, quem é uma pessoa sincera, franca, né, ela automaticamente ela é uma pessoa também humilde. Então é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Então, em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica. Para o humilde, ninguém é pior ou melhor, que foi o que nós falamos bastante semana passada, né? O humilde é aquele que vê o outro de igual para igual. Ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, né? Nós falamos sobre isso, né? A humildade, buscar a dignidade diante do nosso Deus, de cordialidade, de tratar as pessoas bem, né? Na questão da igualdade, do respeito, da simplicidade e da honestidade. Então nós estamos vendo que tudo que nós estamos estudando está tudo relacionado, né? Só que a humildade é a qualidade de uma pessoa que age com simplicidade. Então, nós vimos que não podemos, semana passada, misturar a qualidade com uma pessoa que vai ficar lá, coitadinha, né? Não é isso. A humildade é a pessoa que não se vê melhor do que o outro, não se acha melhor do que o outro, mas consegue entender que é de igual para igual. E a simplicidade também não é você andar assim todo, né, de qualquer jeito, ou desleixado, ou ser uma pessoa, né? Não é isso também. A simplicidade é a pessoa que está buscando não as coisas grandiosas, né? A pessoa que não está buscando, preocupada tanto com as coisas materiais, em ter... Todos viram aquele videozinho que eu mandei durante a semana? Né? A simplicidade é aquela pessoa que não está preocupada em ter, em ganhar, em juntar, né? Mas a pessoa que está olhando para as coisas do reino. Tanto é que na nossa revista aí vai falar, para pensar. Olha só o que ele diz, esse autor, o Tozer, né? O homem que está crucificado tem os olhos voltados para uma só direção. Quem está crucificado não tem como se virar para um lado ou para o outro, né? Ele não pode olhar para trás. O homem crucificado está olhando apenas uma direção, que é a direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. O homem na cruz não tem mais planos para si, mas alguém fez planos para eles. E quando eles o pregaram naquela cruz, todos os seus planos desapareceram. Quando você se dispõe a morrer na cruz,
você diz adeus, você não vai voltar. Então, essa simplicidade que nós estamos buscando aqui, não é uma simplicidade segundo a palavra que o mundo poderia dizer, né? Por exemplo, como os ricos pregaram em certo momento, né? De viver desprovido de todo tipo de luxo, né? Conforme eles colocavam. Mas essa simplicidade dentro do cristianismo é isso de nós estarmos crucificados junto com Cristo. E uma vez que eu estou crucificado junto com Cristo, conforme o autor está dizendo aqui, eu não tenho mais os meus planos, eu não estou buscando mais coisas que esse mundo oferece, mas eu estou buscando o quê? Aquilo que Deus tem para a minha vida, é o reino. É o que nós sempre estamos dizendo aqui, é o que nós falamos todo o tempo no Sermão do Monte. O que a gente tem que estar buscando? O que a gente tem que estar cultivando? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Tudo que nós fazemos tem que ser em prol do quê? Do reino. Tudo tem que ser em prol do reino. Até às vezes, quando a gente vai se vestir, quando a gente vai se arrumar para alguma coisa, não posso andar cabisbaixa ou maltrapilha. É o reino de Deus que reflete em mim, né? Mas também não necessito de grandes produções, né? Grandes coisas, porque aí também parece que eu sou uma pessoa inacessível, estou lá nas alturas, sou muito melhor do que a grande maioria das pessoas. A simplicidade, né? Então, o necessário, aquilo que é necessário, igual foi lido aqui no texto do começo, buscar aquilo que é necessário, como o Sermão do Monte colocou. O que é necessário para a nossa sobrevivência, Jesus já garantiu que isso também Ele daria para nós. Não há necessidade de nós andarmos preocupados com isso. Então, se nós andamos focados naquilo que o reino nos propõe, estamos simples, né? E continuando aí na nossa revista, primeiro, o que é primeiro? Ele vai dizer que Jesus, no segundo parágrafo, contrapõe o estilo natural do ser humano com um novo valor. Quem é gerado de novo põe em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é uma coisa que na nossa sociedade consumista é uma realidade, é uma coisa muito forte. Porque o apelo ao consumo, ao ter, é uma coisa que é forte na vida da gente, na nossa casa. Eu tenho que ter, falando assim nas coisas de mulher, né? Eu tenho que ter aquela batedeira de bolo que faz mil e uma coisa, aquela que eu tenho lá em casa não serve mais, né? Eu tenho que ter aquele aparelho novo que faz uma coisa nova, que limpa diferente. Eu tenho que ter aquele... porque surgiu uma coisa, uma novidade, uma tecnologia, surgiu uma técnica nova de arrumar o cabelo, surgiu, né, agora a moda, essa roupa que eu tenho não serve mais porque a moda agora é outra. Então é uma coisa assim do consumismo, de a gente ter que trocar o que a gente tem por outras coisas, porque o outro... Mas se a gente for analisar bem, é uma coisa que é a sociedade, a propaganda, que põe essas coisas na cabeça da gente, porque não é tão necessário tudo isso. É que nem celular, eu fico admirado, né? Esse celular não presta, mas por que está funcionando? Está fazendo ligação, está recebendo as mensagens, está tudo normal. Não, mas é porque está muito desatualizado. E daí, né? Nós, assim, aqui que eu saiba, ninguém trabalha com isso, ninguém vive disso, né? Para que nós teríamos que pensar em ter um celular assim, ultra, e jogarmos o nosso que a gente está usando, que está funcionando, que está servindo? Então, assim, o José fala que eu sou muito... não gosto de gastar dinheiro, né? Mas para mim, enquanto está funcionando, está servindo, não vejo por que eu tenho que me desfazer e comprar outro. A hora que quebrar, não tem mais como consertar, então não serve mais, não tem jeito, aí a gente tem que trocar, não vai fazer o quê? Mas enquanto está funcionando, está servindo, então essa questão do consumismo é muito forte. Eu já falei para os irmãos que é o que mais leva os nossos jovens aos caminhos errados, porque eles têm uma necessidade muito grande do ter. Eles querem ter igual, eles querem ter o melhor, eles querem ter a marca tal, e aí é uma coisa que
que é tão forte na cabeça deles, tão forte na cabeça das crianças também. Na cabeça das crianças é uma coisa terrível, né? Querer ter um brinquedo, querer ter aquele brinquedo daquele desenho que eles assistem, querer ter aquela roupa daquele desenho. É uma coisa tão sutil que vai sendo trabalhada na mente das nossas crianças, e eles vão crescendo, parece que é uma coisa necessária para eles viverem, é uma coisa absurda a gente vê em algumas crianças, né? Esses dias a Ivê chegou para mim e falou assim: pai, me dá um celular. Eu falei: tá bom, por que você está pedindo o celular? Não, porque toda vez que eu vou assistir um desenho aparece a propaganda do celular. Eu falei: tá, que celular que está aparecendo? Eu falei para ela: ele é aquele da maçã. Ela falou: iPhone. Eu falei: tá bom, papai te dá. Quando você vai me dar? Eu falei: quando você tiver uns 25 anos. Você mesmo compra, né? Eu falei: quando você tiver uns 25 anos, papai te dá um celular desse. Ela falou: tá bom, então eu vou ficar esperando. Vê como é, né? Já sabe até a marca, né? Não, porque tem luz, né? Tem desenho, antes do desenho passa propaganda. E ela vê aquela coisa, a propaganda é bonita, né? E a propaganda hoje em dia, por exemplo, você acessa o YouTube, você faz assim, o YouTube, por exemplo, você fala assim: nossa, parece que eu não sabia o que eu queria. Porque ele tem um cálculo nos logaritmos dele que induz você ao perfil seu. Então, por exemplo, a ver desenho, ele sabe que está acessando o desenho, então vai pegar um vídeo gravado da propaganda do celular que quer vender, relacionado a uma criança usando o celular. Já está dentro, por isso que aparece aqueles cursos, hoje em dia, né? antigamente gravava uma propaganda para tudo. Hoje em dia grava-se várias propagandas para cada público diferente. Para cada perfil de pessoa. E a inteligência artificial está aí, induzindo o povo. E o que eu vi isso aí é uma questão de marketing, né? 80% do que nós compramos por impulsão. O que é isso? Compramos por emoção, não por razão. Verdade. Então, esse é um problema seríssimo que a gente tem que, quando vai comprar, pensar duas vezes, né? Repensar se é necessário ou se é apenas pelo ter, né? Por você ter, e às vezes não precisa, né? Então aí a gente vai vendo que a gente vai colocando outras coisas no que é necessário na nossa vida e vai invertendo os valores. Que aqui Jesus fala, aqui esse trecho que eu li, diz que Jesus veio para mudar esse valor, veio para mudar, né? Tanto que até eu e o pastor estava falando isso antes agora da aula. Como Jesus veio para mudar esses valores e mostrar que realmente a gente não precisa disso, mas nós temos que viver em comunidade, um ajudando o outro, nós temos que viver em amor, em paciência, em comunhão, em ajuda ao próximo, em estender a mão. Se a gente for pensar, até parece que Jesus era comunista, socialista, né? Parece que a gente está ali, Jesus está... Mas a questão aqui é que ele veio realmente mudar a nossa mente e nossa maneira de viver para um novo valor humano, né? Quando ele chegou no mundo, o mundo estava assim, as pessoas estavam oprimindo, os grandes estavam oprimindo os pequenos. 70% do mundo conhecido naquela época estava escravizado. Imagina só, de cada 100 pessoas, 70 eram escravos, né? Eram escravos para servir as pessoas que queriam mostrar que tinham muito poder. Então imagina, quando ele chegou falando de simplicidade, né? Isso tocou muito no coração de quem vivia escravizando e maltratando o seu próximo. Isso foi uma palavra muito forte e que também veio para mudar todo o pensamento da época dele. E não é diferente para nós hoje, né? Que vivemos também num tempo em que também estamos sendo oprimidos, né? Por alguns poderosos que oprimem os mais fracos, né? Os que estão em situação mais difícil. Em vez de entrarem no poder e olhar pelo povo, né? Entram para oprimir mais a gente. A Bíblia fala isso várias vezes. E também por essa questão do consumo, do questão de ter, do questão de precisar ter, né?
E aí a gente acaba sendo oprimido por isso também. Então a simplicidade é muito fundamental. Por isso que a gente leu aquele texto ali de Mateus, né? Para que a gente não caia na questão de acabar ficando ansioso, preocupado. A gente trabalhou bastante isso no Sermão do Monte, né? Se preocupar com o nosso dia a dia, cada dia com aquilo que é necessário apenas, e o que é o mais necessário, que é o reino de Deus, né? Continuando aí no parágrafo seguinte, ele vai dizer que quem vive naturalmente, segundo o seu eu interior, vive preocupado. Isso é uma questão muito complicada, viver preocupado, né, com a sua própria vida, pondo o foco na obtenção de elementos necessários para a sobrevivência. E esse foco acaba dominando de tal modo o curso da vida que sobrevivência se transforma em ostentação. Olha que coisa forte. Em vez a pessoa pensa que está pensando na sua própria sobrevivência, mas se preocupa tanto com as coisas materiais, que é o que ela pensa ser sobrevivência, não é mais sobrevivência, é ostentação. É querer mostrar só aquilo que tem, né? E não aquilo que a pessoa é. Isso é uma coisa, né? As pessoas não querem mais ser, só querem ter, né? Jesus não sugere que busquemos condições para uma vida digna. Olha só, isso é uma coisa para nós pensarmos muito. Jesus não sugere que busquemos condições para uma vida digna. Quer dizer que a nossa dignidade não é alcançada com alimento, com roupa, com segurança. Jesus mostra que é um equívoco fazer desta busca a busca da vida. É errado nós buscarmos nas coisas a vida, não é nisso que está a busca da vida, não é nisso que está a nossa dignidade. Quando se faz assim, o eu está em primeiro lugar e Deus ocupa o segundo. Quando nós estamos preocupados com as coisas dessa vida, que é o que mais as pessoas têm buscado o Evangelho hoje para isso, né? O que nós estamos fazendo? Colocando nós em primeiro lugar e Deus em segundo. Quando se age assim, a idolatria é a forma de culto que substitui a fé em Deus, o centro da verdadeira adoração. Então é quando eu sou mais importante do que as coisas de Deus. Quando eu estou em primeiro lugar, as minhas necessidades, aquilo que eu penso ser importante para mim, está em primeiro lugar, está no lugar das coisas que Deus colocou como sendo necessárias, que na verdade é o reino, é a palavra, é a adoração, é o aprendizado, é a obediência, daquilo que Ele nos ensinou, e tudo isso é a base da nossa vida, e é a busca da nossa simplicidade. Por isso que o nosso quarto exercício da nossa academia é buscarmos viver de maneira simples, não de maneira como coitados, mas buscando aquilo que é realmente necessário para a nossa vida, que é o reino de Deus. E aí, ele vai colocar 3 pontos aqui muito importantes. Ele diz aqui que precisamos seguir 3 pontos práticos, que está em negrito aí, vou colocar aqui na tela, vou fazer uma ilustração. 3 pontos práticos. Primeiro eu coloquei que viver segundo o reino de Deus é o contrário do viver naturalmente, né? A gente viver as coisas de Deus é o que eu estava falando, que é justamente o contrário da gente viver essa vida de buscar as coisas daqui desse mundo. Essas coisas Deus vai nos dar naturalmente. Se nós buscamos o reino de Deus, as coisas da nossa sobrevivência, elas vêm automaticamente. E então o pastor Israel aqui coloca 3 coisas para nós vivermos de uma maneira simples, despreocupada, sem ansiedade, sem estarmos fora do foco que é Jesus, sem estarmos fora do que o Senhor nos propõe. Então, primeiro é tirar nós do centro, tirarmos nós do centro do nosso pensamento, né? Não somos nós que devemos estar, as nossas necessidades, né? O eu. Ali vem aquele caso de
Desabulizar. Olha, eu sabia que eu tentei. Eu tentei ler essas palavras aqui, eu até pulei. Que palavra ruim de ler, né? Desabolutizado, né? Depois ele colocou. Ó, eu pulei essa parte. Isso aí vem de absoluto, né? De querer ser o absoluto, o poderoso absoluto. Então não seja absoluto, não tem que ser o poderoso absoluto. Desabolutize, né? Saia disso e venha para o meio ou baixe o seu ego, né? Mas vivemos uma época, por isso que sempre temos que fazer aquele auto-reflexão, né? Vivemos uma época em que vira e mexe o eu toma a frente, e se a gente não fizer, não andar cuidadoso, vigilante, eu falo por mim mesmo. Se eu não andar vigilante, estou sempre colocando alguma coisa minha na frente das coisas de Deus. E, nossa, a gente está sempre fazendo isso. Mas nós temos esse problema. Temos. É interessante que eu estava mudando de canal, aí foi naqueles canais religiosos da madrugada. É interessante que sempre que a pessoa fala, você já assim, começa antes eu vivi uma vida de pecado, uma vida disso. Vim para a igreja, não veio para a igreja, vem para a igreja, a pessoa fala. Aí eu consegui um carro, consegui uma casa, consegui, né? Ninguém fala assim, poxa, eu vim para Cristo e consegui a salvação. Entendeu? Isso aí tem que nos bastar. Né? E as pessoas invertem isso, colocam o eu sendo o centro que foi colocado aí, né? E deixa Cristo, a salvação, a alegria da salvação de lado. Né? Eu assisti um filme cristão e tinha um senhor no leito de morte, o outro rapaz do lado. Aí o no leito de morte perguntou para ele: o que você é? Ele falou: sou pai de família. Não, o que você é? Sou técnico, sou professor, não sei o quê. Não, o que você é? Daí depois ele parou pensando e falou assim: sou cristão. Ele falou: pois bem, cristão foi a última opção que você disse. E tem que ser a primeira que você falar. A primeira escolha. E o mundo está assim, infelizmente. Chega-se para Cristo, devido não à humildade, mas sim à soberba, de querer ser o centro. E a dificuldade dos relacionamentos. Né? A dificuldade dos relacionamentos, todos, eu acredito que todos, não posso dizer, mas a grande maioria é isso daí. Porque as pessoas não se entendem. Né? E até dentro da igreja. No mundo não se fala, realmente é isso. No mundo as pessoas não se entendem porque um quer ser mais que o outro. Agora dentro da igreja também acontecem muitas discussões e desavenças por causa disso, né? Pela falta de conseguir conviver em harmonia, porque é o que eu quero tem que estar em primeiro lugar, né? O que eu penso, o que eu acho, o que é melhor para mim. E muitas vezes não é só o que eu penso, o que eu acho que é melhor para mim. Eu posso até estar certa na minha maneira de pensar, posso estar alinhada com o pensamento de Deus. Eu posso estar querendo para a minha igreja aquilo que realmente Deus quer para a minha igreja. Mas eu tenho que ser maleável nesse querer, porque eu não estou sozinha aqui, né? Eu estou em grupo. Então, eu posso saber que o que eu quero para a minha igreja é o melhor, é o que Deus quer para ela, mas nesse momento não está acontecendo, porque somos muitas pessoas, pensamos diferente, agimos diferente, depende da decisão de cada um. Então, nós temos que ter aquela paciência, a humildade, a simplicidade, a disposição de vivermos em grupo, mesmo que aquilo não esteja sendo colocado em prática naquele momento, confiando que Deus está no controle da nossa igreja. Não está em algum quesito, estou colocando isso aqui genericamente, não estou pensando em nada não. Não estou pensando no caso específico não, estou colocando assim, aleatoriamente. Não está, mas vamos permanecer, vamos orar, vamos buscar e vamos continuar vivendo juntos, né? Em harmonia, em comunidade, fazendo nosso papel e sabendo que Deus está no controle de tudo isso, né? Amém. Depois, qual é a segunda coisa? Descoisas. Ele deve ter criado essa palavra nova, descoisas, né?
tirar as coisas também do centro da nossa vida, né? É como se desabotouse, né? É, a mesma coisa dessa palavra difícil. Minha língua não saiu dessas palavras. Quanta coisa não saiu. Quanta coisa que a gente coloca, né? Ah, mas é tanta coisa. A gente começa o dia. Eu falo da questão da mulher porque eu não sei, né? O homem tem outro ritmo de vida, os homens podem falar aí também. A gente já começa e põe o pé na máquina e vai lavando louça e vai chamando filho e vai. É tanta coisa, uma chuva de coisas para a gente fazer. De repente, quando a gente viu, o dia vai acabando, né? E parece que, meu Deus, e as coisas do Senhor, né? A gente vai enchendo de coisas no nosso dia a dia, né? Enchendo de coisa na nossa cabeça, enchendo de tarefa, enchendo de... E aí aquele monte de coisa vai entrando na nossa vida e a gente tem que fazer. E Deus, né? E Deus. Então as coisas vão entrando no lugar de Deus. Eu me vejo muitas vezes nessa situação. As crianças com a casa, com tudo, e tem que estudar, e tem que aprender, e tem que fazer isso, e tem que trabalhar, e tem que deixar a casa em ordem, e tem que fazer as atividades todas. E aí eu fico vendo que depois, aquele tempo todo foi embora, eu botei tudo aquilo ali no lugar de Deus. Então, será que isso daí, depois fico pensando, ai Senhor, me perdoa, que não vai valer a pena nada disso. Não vai valer. Porque depois a vida vai passar e o que vai contar foi o que eu plantei, o que eu alcancei espiritualmente, né? A casa, o trabalho, isso não vai ter valor depois. Então a gente tirar essas coisas da nossa vida e viver realmente uma vida simples. E eu acho que tem muita tranqueira que a gente podia tirar da vida, hein? Eu penso que se eu for tirar as quinquilharias da minha vida, sobraria bastante tempo, né? Principalmente com esse negócio de rede social, celular, WhatsApp, que fica tomando tanto do nosso tempo. A gente poderia selecionar melhor o que a gente vai fazer, usar, ver e tirar um monte de coisa aí para sobrar o tempo do Senhor, né? E viver de maneira mais simples. Depois é o desacelerar, que tem a ver muito com tirar as coisas, né? Que é o que eu estou justamente falando, que eu fico pensativa. Desacelerar. Engraçado que a outra figura não saiu aqui. Ah, não, é o fundo. Então, desacelerar deve ser a nossa oração, né? Diminuir esse ritmo. A gente vê, às vezes a gente fica, não sei, os irmãos que já estão aposentados podem falar isso. Eu fico pensando nisso. Quando eu me aposentar. Mas sabe que eu já comecei a pensar que não adianta eu ficar pensando nessa aposentadoria. É melhor eu começar a pensar no agora. Porque a gente aposenta e daí continua nessa correria. A senhora aposentando, você vai alguma coisa fazer o dia inteiro, vai se sentir ocupado. O dia inteiro, entendeu? Ou eu não posso ir agora, para você ir numa troca de uma música e tal. Não, hoje não dá, porque eu estou ocupado, vem amanhã tá hora, tá entendendo? Você acha que você vai desocupar? Não desocupa, tá? Não desocupa. Eu, porque eu sou aposentado já faz um pouco de tempo já, então não tem problema. Se vocês forem, eu em casa estou sempre fazendo uma coisa, sempre. Ou mexendo numa janela, ou mexendo numa porta, ou ajeitando, pintando, fazendo uma coisa, jogando veneno num batente onde tem bicho, coitado dos bichos, né? Não pode comer o batente, porque vai chegar o outro. E é sempre assim, tá entendendo? Fazendo um canto fotográfico e mexendo numa porta, mexendo no outro. Lavando o carro, encerando o carro, não tenho tempo para nada, o meu tempo é cheio, entendeu? Quando eu estive olhando uma série de ferramentas e coisas que eu tenho lá na série, eu tinha lá uma parafusadeira elétrica. E a parafusadeira elétrica dias não está funcionando, afinal de coisas, estava chateado por causa daquilo, até dele o seu marido, botou uma madeira como se fosse uma joia, entendeu? E aí nós chegamos, eu estava precisando de uma objeto lá para desparafusar o negócio. Eu fui lá no Mercado Livre e comprei uma 500 pau, vou deixar lá, não vou nem usar. Aquela coisa de ter, estão fazendo alguma coisa, e estou lá cheio de ferramentas manuais, assim, que eu posso usar, né? Daí que eu tenho lá um monte também de mais quantidade, né? Mas é aquela outra coisa, se arruma um para fazer
deixa o pratinho lá da planta com água para pegar o mosquito, não liga, tá entendendo? Tudo isso são coisas que você vai chegando mais perto, você aposentou, você tem o que fazer. Vai ficar porque você acha. A sua casa não vai ser mais trabalho. Por isso que eu digo, eu não valorizo a mulher. Às vezes, né? Tem gente que não valoriza. Mulher trabalha o dia inteiro. Trabalho. Mulher não aposenta. Não. Mulher não aposenta. Por isso que eu já estou me aposentando. Exatamente. Melhor não aposentar, porque daí ela trabalha no serviço dela e já tem que ter que fazer uma comida, lavar uma louça, lavar alguma coisa, e daí o homem já obriga a ter que ajudar. Mas não pensa assim em se aposentar. Não vai resolver, né? Pensar em aposentar e não fazer nada é pura preguiça. Você tem que fazer, né? Deus não é isso. Você tem que ter alguma coisa. E seja aposentado, não tem nada a ver, né? Mas se você procurar ser caprichoso, você não vai ficar parado. Mas também tem muitos aposentados que falam, hoje eu faço, mas amanhã eu não faço. Amanhã faz de novo. Por isso que é bom a gente fazer aquele versículo que o irmão dele leu e fez questão de ler segunda vez. É melhor a gente fazer hoje, buscar primeiro o reino de Deus, não esperar a aposentadoria, não esperar nada. Buscar o reino de Deus hoje, agora, nesse minuto. Primeiro esse reino. Porque se vai esperar alguma coisa, não adianta. Vamos tirar essas coisas do meio do nosso caminho, vamos desacelerar, vamos viver da maneira simples que o Senhor colocou para nós, colocando as coisas de Deus no primeiro lugar, desacelerando, tirando tudo isso do nosso caminho e buscando o reino, porque é assim que nós vamos encontrar a felicidade, né? E aí ele coloca aqui manual de sobrevivência para esse novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida simples que nós vamos, se nós não temos, vamos buscar ter. E se nós já temos, vamos buscar aperfeiçoar e manter, né? Porque lembra que eu falei para os irmãos, estamos na academia. A academia é todo dia para o resto da vida. Então nós aprendemos a entregar, a confiar, nós aprendemos que isso tudo é exercício, né? A humildade, a simplicidade, a pureza, isso são coisas que a gente não ganha e perpetua para a vida inteira. Isso é coisa que a gente tem que praticar todo dia, todo tempo. É coisa que a gente tem que rever na nossa vida diariamente. Não é uma coisa que você aprendeu hoje, aprendeu agora e vai ficar pro resto da vida na sua mente e no seu dia a dia. Não. A gente tem que estar vigilante para isso aqui ser uma constante. Igual atividade física mesmo. Então aqui ele vai dizer um manual de sobrevivência para você poder viver esse novo estilo de vida, essa vida simples. Primeiro, ele faz aqui interessante, irmãos, que em casos, irmãos, que leram antes ou que vão ler agora, essa semana, ele fala assim, acalme-se, né? Para esse novo estilo de vida simples, primeiro acalme-se. Este é o ensino do Salmo 46. Aqui o autor vai colocar várias perguntas e vai responder essas perguntas dentro do Salmo 46. Então é importante que os irmãos leiam o Salmo 46 de maneira bem calma, prestando bem atenção a cada palavra, e daí a gente vai refletir nessas perguntas. Então, você foi atacado? O que a pessoa com simplicidade vai fazer? Tranquilidade, saiba que Deus é o seu refúgio e fortaleza. Então, se foi atacado, você não vai revidar, você vai saber que Deus é o seu refúgio e Ele vai brigar por você, e por mim também. Então, a pessoa que está sendo atacada, a pessoa que está vivendo esse novo estilo de vida, a vida dessa simplicidade do Evangelho, vai saber que Deus está no comando, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é o auxílio, então eu posso deixar que Deus faça o que tem que fazer e não é necessário que eu me envolva em qualquer tipo de briga ou de discussão ou de nada disso, né? Que eu contra-ataque, não é esse o estilo de Jesus, e em nenhum momento ele contra-atacou, né? Ele sempre manteve a tranquilidade dentro da palavra do Senhor. Você anda sem vigor, você anda desanimado, né? Lembre-se que há um rio cujos canais alegram a sua vida, né? É o rio de águas vivas, né? Que é o lugar, que também é o santo lugar onde habita o Altíssimo, né? Então nós temos que beber dessa água
que é a água da vida, que é a palavra de Deus, que é uma vida com Deus. É por isso que eu tanto falo com os irmãos aqui, que eu quero que todos vivam essa experiência juntamente comigo, de nós andarmos nos deleitando na palavra e sempre com esse ânimo de aprender, de vivenciar, de conhecer, e isso traz uma enorme vontade de viver, e felicidade, e esse vigor que às vezes falta, né? Você está agitado, né? Você está preocupado, você está agitado, não sabe o que vai fazer, fica pensando em tanta coisa. Recorde das vezes em que Deus veio em seu auxílio em lindas manhãs. É difícil dizer que a gente não fica, né? Mas aí, quando a gente lembra que, assim, vamos deixar que cada dia vai passando, quando você vê, tudo se resolveu, né? É que às vezes dá uma explosão assim, às vezes dá um problema, dá uma vontade de chorar, assim, parece que nada vai dar certo, né? Mas aí depois a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente já passou por várias dificuldades e sabe, é só ter a paciência, cada dia você passa por aquele dia, basta cada dia o seu mal, né? Passa por aquele dia confiante no Senhor, passa no outro dia, passa no outro, sabe que vai chegar o dia que Deus vai pôr a mão e vai resolver tudo. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui 5 anos, 10 anos, é no tempo de Deus. Mas Ele vai resolver, né? Então a gente já sabe isso. Ele diz, ponha seus ouvidos na boca de Deus para escutar a sua voz libertadora. Ó a boca de Deus aqui, ó. Põe o seu ouvido? Não dá para pôr o ouvido, tem que pôr os olhos, né? Tem que ler. Então, não é porque nós vamos andar agitados aí. Você anda perplexo, você anda indignado, né? Indignado com esse mundo, indignado com a situação que anda as coisas, indignado porque você chama as pessoas para vir para a igreja, ela não vem, indignado que a gente passa um ano inteiro e não batiza uma alma, indignado com tanta coisa. Então, o que a gente vai fazer? Ao ver os senhores do mundo em ação, você se pergunta onde Deus está? Veja o Deus que tem feito, veja o que Deus tem feito. Juntemos-nos ao seu exército, Ele está conosco nas lutas que precisamos travar. Ele nos dá a cobertura para enfrentar os adversários. Então, vamos nos juntar com Deus e saber que Ele está conosco e Ele sabe o que está fazendo, né? Basta que a gente siga fazendo a nossa parte. Você está cansado? Está cansado? A vida parece que não está mais fazendo tanto sentido? Está cansado? Porque está se preocupando demais. Se preocupa demais com as coisas. E dá um cansaço tão grande, que você se preocupa tanto com tanta coisa, e aí parece que nada dá certo. Se preocupa com o filho, se preocupa com o neto, se preocupa com a saúde, se preocupa com a casa, se preocupa com isso, com aquilo, se preocupa com tanta coisa, que aí quando você olha o panorama de tanta preocupação, aí dá um cansaço. Ai, não resolvi nada. Tem que descansar mesmo, né? É tanta coisa que a gente se preocupa, quando a gente olha todas aquelas preocupações, só tem que cansar mesmo, porque nada se resolve. Então, é a questão de nós descansarmos, né? Desacelerar, desagitar. Está na hora de erguer um canto pessoal e coletivo a Deus para celebrar que Ele é Deus, mesmo que não esteja vendo a sua vontade prevalecendo, mesmo que tudo à sua volta esteja esboroando-se, mesmo que a sua fé esteja pequenininha. Deus é Deus apesar de mim, graças a Deus. É por isso que eu o exalto. Então, é hora, se você está cansado, é hora daquela parte lá, desacelera, tira as coisas do meio do caminho, vamos pensar em Deus, e aí nós vamos buscar exaltar o nome do nosso Deus. E se você está solitário, né, podemos nos acalmar. Eis a mensagem central do Salmo 46. Porque não estamos sozinhos, Deus está conosco. E aí John Wesley, né, que foi um incentivador da escola dominical, ele vai dizer, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Ah, que maravilha, né? E a oração, quem vai ler para nós? Pelas flores, pelas conchas, pela parte e pela música, pelos pássaros, pelos cães, pela água, pelo ar e pelo céu.
sabia, irmãos, que quando eu estava escolhendo aqui as imagens aqui, e lendo essa oração, né, para pensar na simplicidade, não querendo engrandecer ninguém, mas a irmã Rose coloca bastante fotos no Face, observando a natureza, né? E aí eu pensei em colocar as fotos dela aqui, mas falei, vai que eu estou constrangendo a irmã, né? Mas é justamente isso, ele começa agradecendo as flores, a concha, né? Então é a simplicidade que a própria natureza nos mostra, né? Lembra quando Jesus manda que a gente olhe os lírios do campo, né? Aquela terapia de olhar para a própria criação que expressa a grandiosidade do nosso Deus. A irmã Rose deu um testemunho aqui de uma vez que ela teve uma libertação, fazendo isso só contemplando a natureza, né? Então essa natureza, por que a natureza é uma coisa que você contempla e ela traz esse afago para o nosso coração? Porque ela expressa a grandiosidade de Deus, né? Ele é o Criador, ele se revela através da natureza, né? Então essa oração traz isso, e essa postura de a gente admirar essas maravilhas que Deus faz é uma coisa de bastante simplicidade, né? Em vez de estarmos nos preocupando com o que a gente não deve e não é necessário. Agora o nosso acordo, né? Ele coloca aqui o acorde, né? O acordo que a gente tem que fazer dessa semana. Faça uma lista das coisas que fazem parte da sua vida, daquilo que você poderia dispensar, né? De tudo que você poderia. Eu, sinceramente, de tanta coisa que eu fiz a semana, eu não fiz essa lista. Então quer dizer que a minha lista vai ser grande. Preciso dispensar bastante coisa aqui, né? Então, o que eu posso tirar da minha vida aqui? Confesse que está preso a essas coisas, e essas agendas, e essas pessoas, tantas coisas que acabam tomando o nosso ritmo, nossa vida, né? E afaste tudo que afasta a gente de Deus, que é o Senhor de todas essas coisas, né? Então a gente tem que confessar isso. Ore para ser liberto. Tem coisas que precisam de oração, tem gente que tem vícios, né? Quando a gente percebe que alguma coisa é viciante, então a gente precisa de libertação. Quem tem vício com Facebook, WhatsApp, por exemplo, eu já tive vício de fazer crochê. Já parei com isso também, faço só um pouquinho de vez em quando. Então, tem coisas que a gente se vicia e precisa de oração. E aí, olha o que ele colocou também, que eu lembrei da Rose, por causa das fotos dela. Visite um jardim, um lago calmo, uma plantação, para ver como vivem, né? Caminhe descalço num bosque, veja como vivem as gaivotas, né? E aí ele recomenda novamente, nós lemos o texto que nós lemos no início aqui. Tome decisão de viver de modo simples. Então, essa decisão tem que ser nossa mesmo, a partir de cada um de nós. E tome cuidado com as quinquilharias que vão acrescentando a nossa vida. Esses são os passos que nós temos que exercitar na busca da simplicidade. Parece simples, mas não é. Simplicidade, parece simples, mas não é. Porque a gente realmente, estou dando meu testemunho pessoal, né? Parece simples, mas não é. A gente realmente quer buscar tanta coisa e se vê em necessidade de tantas coisas, né? Além desse manual aqui, tem o livro mesmo, Academia da Alma, e ele coloca aqui uma cena que ele se entristece bastante quando nos sábados de manhã ele vai fazer caminhada e as crianças pequenininhas estão indo para a escola, né? Porque eles precisam alcançar um lugar numa boa universidade. Então ele fica triste em ver que as crianças perdem, já ficaram de segunda a sexta na escola e no sábado para a escola também. Então ele fala que aquela cena entristece ele, porque as crianças já desde cedo são condicionadas a estudar para alcançar, e aí o amiguinho não é amiguinho, é o adversário dele que pode tomar o lugar dele naquela vaga, né? Então é muito complicado isso. E aí a falta da simplicidade, né? Ver o outro até como um adversário. Eu preciso, né? Diga. Não, você está falando sobre a natureza. Eu lembrei de um dia
acham? Então, mas foi muito lindo, sabe? Eles cantando. Eu tive assim, eu cheguei a ser beneficiada, vontade de estar com, sei lá, o celular pronto para gravar eles, aquele bando que sobrevoava e saiu assim. Aí eu anotei lá no caderno, guardadinho. Para não esquecer, né? E não guardei a noite, esqueci a melodia dele. Isso que veio na mente. Glória a Deus. Veja, uma mensagem simples, mas as coisas do dia a dia, tira isso da nossa mente, né? Realmente a gente abre a boca para tanta coisa durante o dia, né? E não sai um louvorzinho. É triste, né, irmãos? Mais alguma coisa? Os irmãos ficaram pensando naquela questão da semana passada? Eu fiquei pensando bastante naquela pergunta que eu fiz. Será que nós, quando devemos orar a Deus a respeito, contar para os irmãos a respeito das nossas coisas? Será que não devemos? Surgiu uma polêmica aqui, né? Surgiu uma polêmica, uns achavam que a gente não devia contar, outros achavam que nós devíamos contar, né? E eu não falei nada, fiquei coluna do meio. Né? Será que nós... Diga, irmão. Eu vejo, o pastor falou que... A opinião dele. Eu acho, né? Não é o que eu acho. Eu vejo dessa forma, que nem os reformadores chegaram na tangente, nós jamais vamos chegar, né? Porque cada um pensa de um jeito, cada um, Deus dá a visão, cada um de um jeito, né? Então, ensinei aqueles reformadores que foram bem, né? Estudados por historiadores da vida, não chegaram na tangente, cada um. Por que tem tanta várias igrejas? Porque cada um é enraizado numa forma de pensar e agir, né? Eu vejo dessa forma. Então, amém. Cada um pensa do jeito que age do jeito que quer, né? Que acha melhor. O importante é o que é. E nós falamos hoje, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Muito bom. Cada pessoa, né? E cada um vai ter que chegar um dia lá no justo final. Dessa forma. Mas alguém pensou ainda nisso? Será que eu conto meus problemas para a igreja, para nós orarmos todos juntos? Será que eu não conto? Será que alguma coisa eu conto que eu não conto? Será que tem coisas que se eu contar vai dar problema, as pessoas vão ver com maus olhos? Será que alguns irmãos comentaram comigo durante a semana? Então, continuei pensativa nesse assunto. Aí, foram citados 2 textos, né, aqui para tentar achar uma resposta, né, 2 textos. O de Mateus 6, sobre a oração, que o irmão Benê citou, entra em secreto, né, e conversa com seu pai em secreto, coloca lá a sua oração. Então, por esse texto, o irmão Benê acredita que não, que a gente tem que orar só a Deus e não colocar, expor o nosso problema para toda a igreja. O pastor leu o texto de Tiago, que eu já esperava, o texto de Tiago 5, né? Se há alguém feliz, cante, se há alguém entristecido, ore, né? E se há alguém doente, chame os presbíteros da igreja para que orem pela pessoa enferma, né? Então, aí ele defendeu a ideia de que sim, a gente tem que contar para todo mundo, para a igreja, os nossos problemas e orarmos juntos em comunidade, né? Então, foi colocado 2 textos bíblicos, né, para defender 2 ideias diferentes. E aí, irmãos, como que pode uma coisa dessa, né, dentro da Bíblia, você poder defender 2 ideias diferentes, você poder ter 2 ideias diferentes, você usar um único livro, que é um pensamento único, de um único Deus, e ter um impasse desse, né? Então, não, isso a gente está pegando um impasse nosso aqui, né? Que aconteceu na nossa aula, que nem o irmão Benê falou. Se a gente pegar a história da humanidade aí, a Bíblia vai ter impasses e mais impasses que os homens até hoje não se definiram, né? Mas a verdade é que Deus é único, a palavra dele é única e nele não tem 2 opiniões diferentes. Deus ele é uma coisa só, né? Nós é que não estamos sabendo resolver os impasses da vida, né? Os homens é que não conseguem chegar a uma resposta que é a resposta de Deus, mas que a Bíblia não se contradiz e não coloca questões diferentes, não coloca, né? Então, irmãos, eu quero aproveitar esse exemplo para mostrar para os irmãos uma coisa,
que na verdade é um exercício que nós temos que fazer mais vezes aqui, né? Que é o exercício de interpretação do texto. Agora o nosso tempo está mais do que estourado, mas a gente vai deixar isso para outra hora, mas eu vou deixar só aqui para os irmãos pensarem. Quando a gente pega um texto, não dá para pegar ele só e daí dizer que ele resolve aquela pergunta. Não dá para fazer isso, porque às vezes a gente pensa que ele sozinho ali tem uma interpretação. Mas ele não é sozinho, isolado. Ele tem uma grande questão por volta dele. Então, quando a gente vai pegar o texto de Mateus 6 ou o texto de Tiago 5, para ver se responde a pergunta que eu fiz, né? Primeiro eu queria que estar verificando quem escreveu esse livro, para quem esse livro foi escrito, né? Quem está recebendo essas palavras. Será que Tiago estava falando com uma pessoa só ou ele estava falando com uma igreja inteira? Tiago mandou a igreja inteira contar os problemas e orar, ou ele estava falando com uma pessoa individualmente, igual Paulo mandou uma carta para Timóteo só, ou Paulo mandou uma carta para a igreja de Coríntios? Aí você já começa a ter uma clareza de pensamento. Quando Jesus mandou a gente entrar no quarto e orar, ele mandou eu entrar no quarto e orar, mandou nós todos. Para quem que ele estava falando, né? Então, qual que é o propósito, o objetivo do livro? O que aquele livro, o que aquela carta está querendo dizer com aquelas palavras? Também vai dar uma outra, já começa a mudar a nossa visão a respeito daquele texto que a gente está observando. Então, por que Jesus ou Tiago escreveu aquele livro? Qual que foi o objetivo? Para quem que ele estava escrevendo? Né? Qual é o contexto? Jesus estava dando uma aula em Mateus. Estava dando uma aula. Tiago não estava dando uma aula. Ele estava direcionando essa carta ou para uma pessoa, ou para algumas pessoas, ou para uma igreja. Então a gente tem que entender isso, né? E essas pessoas, para quem Tiago estava mandando essa carta, elas estavam vivendo de que maneira? Em que situação? Era uma igreja? Né? Ou não era? Era pessoas individuais? Como estava acontecendo essa situação de Tiago? Depois a gente tem que ler o livro todo. Tá? Não temos como escapar disso. Temos que ler o livro todo, porque sem ler o livro todo você não vai ter noção clara do que aquele pedacinho que a gente quer ler está querendo realmente dizer. Depois a leitura daquele capítulo, com mais calma. E depois então a gente faz a interpretação daquele trecho que a gente tem interesse. E uma coisa importante que eu não pus aqui, aquele trecho que a gente tem interesse nunca pode destoar do restante da Bíblia. O que eu interpretei num lugar tem que estar sempre colocado em vários lugares, né? Não pode estar diferente em outros lugares. Então esse exercício não vai dar para a gente fazer hoje, nós vamos fazer em outras aulas. Porque é importante que os irmãos façam, né? A gente aprenda a fazer isso, porque aí a gente não tira o texto do contexto e não interpreta coisas de maneira errada. Entender também que nem tudo na Bíblia está tão fechado, né? Tem muita coisa que vai depender do nosso bom senso, vai depender da nossa prudência, também tem